Estamos de volta então com o nosso programa, já estamos caminhando para o final do programa, no seu último bloco. Entramos agora falando hoje sobre a palavra, a expressão paulina, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho falado ao longo do programa a respeito da realidade que envolve esta palavra, não é? De toda a mensagem, de todo o conteúdo que esta palavra nos traz. O apóstolo Paulo, quando ele usa essa expressão, ele estava falando de uma condição humana de limitação. O apóstolo Paulo estava trazendo justamente esta ideia humana de que se nós, na nossa força, tentarmos resolver as circunstâncias, as situações, nós barramos num dado momento, numa dada circunstância, porque nós somos humanos, somos limitados, somos falíveis, falhamos, não é? Os dias da nossa vida, todos eles estão contados diante de Deus. Olha o que diz, por exemplo, Salomão, o grande rei de Israel, filho de Davi, capítulo 3, escrevendo ele no livro de Eclesiastes, ou livro do pregador: há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E ele vai descrevendo: há tempo de plantar, de arrancar o que plantou, há tempo de ajuntar pedras, há tempo de espalhar pedras. Num dado momento desta palavra de sabedoria, Salomão diz assim: há tempo de morrer, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então, diante da revelação divina, bíblica, a nossa vida, ela é limitada. Nós estamos com os dias contados de existência sobre a face da terra. Ninguém vai viver aqui sobre a terra, não é? 1000 anos, 2000 anos, ninguém vai viver aqui 3000 eternamente aqui na terra. A nossa condição natural, humana, é de falibilidade, é de limitação. Nós somos limitados, nós somos limitados. Quando Paulo está trazendo esta palavra, ele quer nos levar a entender o transcendentalismo em Cristo Jesus. Veja, quando Jesus está falando sobre a morte, diante, por exemplo, do túmulo de Lázaro, Jesus diz assim: todo aquele que crê em mim viverá para sempre, viverá para sempre. Jesus estava fazendo referência sobre a condição de vida eterna que a pessoa, que o ser humano vai desfrutar na sua presença, à semelhança de Cristo, conforme diz as Escrituras, nós vamos fisicamente morrer, mas vamos ressuscitar, igualmente a Cristo ressuscitou. Paulo fala que ele é o primeiro dentre muitos irmãos. Então, quando o homem crê na palavra de Jesus, quando ele crê na obra de Jesus, ele passa a viver esta condição de vida eterna, esta condição de salvação eterna, não é? Ele não vai perecer eternamente, mas ele vai ter esta expectativa, esta esperança e, sobretudo, esta certeza, esta convicção. Quando Paulo fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo está dizendo, sobretudo, eu tenho poder para vencer a morte. Eu tenho poder para vencer todas as circunstâncias inerentes a esta esfera de vida, esta esfera terrena, natural de vida. Eu tenho autoridade para vencer a enfermidade, eu tenho autoridade para vencer os demônios, eu tenho autoridade para vencer todo desafio, seja ele qual for e que natureza e ordem for, pequeno, grande, fácil, difícil, ou seja, eu posso todas as coisas, mas sobretudo, a palavra que Paulo quer, na verdade, impregnar no nosso coração, na nossa mente e no nosso entendimento cristão, é que nós temos esta certeza, esta convicção de vitória sobre a morte.
sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o mundo, mas não o mundo aspecto físico, sistema mundo organizado que é governado por Satanás, que é dominado pelas forças do mal. Então, quando Paulo está dizendo, olha, eu disse aqui inicialmente que Paulo provavelmente estava preso, aprisionado em Roma. Eu disse aqui que Paulo, em Roma, já estava caminhando para o final da sua jornada, estava encerrando ele a sua carreira, não é? E aí, provavelmente na mesma época, ele escreve a carta a Timóteo, seu filho na fé, e quero aqui citar novamente o texto, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 7 e verso 8. Veja que expressões Paulo usa para falar a respeito do final da sua jornada. Eu combati o bom combate. Durante toda a minha vida, eu pelejei, combati, guerreei. E ele chamou esta guerra, este combate, de bom combate. Por quê? Foi um combate em Cristo, por Cristo, diante de Cristo, sendo sustentado, ajudado por Cristo. Daí a vitória. Daí ser um bom combate, não é? Quando nós guerreamos, lutamos sem Cristo conosco, nos ajudando, não é um bom combate. Mas quando é por uma causa nobre, excelente, de eternidade, de excelência, de vida eterna, de reino de Deus, é um bom combate. E aí Paulo usa, combati o bom combate. Agora ele prossegue, acabei a minha carreira. Deus havia estabelecido para mim uma duração de vida, um número de dias de existência sobre a terra. Deus havia estabelecido para mim uma carreira para ser corrida e eu acabei essa carreira. Não é? Ele não parou no meio do caminho, como tantas pessoas nós, volta e meia, não é? Corriqueiramente, estamos vendo a pessoa parar na sua jornada. E aí você vai saber por que você está parando na sua caminhada. Na sua caminhada não está mais avançando, porque a Bíblia diz que nós devemos avançar para as coisas que estão diante de nós, que são melhores. E aí você ouve aquela palavra que não cola, né? Uma palavra assim, uma desculpa, na verdade. Me decepcionei com o pastor, me decepcionei com a igreja, me decepcionei com cristãos. Mas e Cristo? Na história. A obra é do pastor, a obra é do membro, a obra de quem que é? Quem é o Salvador? Quem o resgatou? Quem te chamou para viver uma vida nova, uma vida numa dimensão sobrenatural, de experiência linda? É o Senhor Jesus, Ele é o dono da igreja, Ele é o cabeça da igreja. Se pastor, se membro, se liderança, se isso ou aquilo falharam, essas pessoas vão se apresentar diante do Senhor um dia para acertar contas com o Senhor. Então, nós não podemos olhar para as circunstâncias humanas, para pessoas, nós temos que estar sempre olhando para Cristo, que é o cabeça da igreja, que é o Senhor da igreja, que é o dono da igreja, que é quem efetivamente e verdadeiramente vai galardoar a pessoa pela sua conduta, ter sido levada até o seu final, como Paulo. Eu acabei a carreira. A minha carreira não ficou pela metade por ser feita. A obra foi realizada. E, sobretudo, olha o que ele diz na sequência, guardei a fé. Oh, louvado seja Deus, guardei a fé. Oxalá que o Senhor Deus nos ajude, me ajude e te ajude, amado telespectador, a guardarmos a fé, a combatermos intensamente este bom combate, permanentemente. Que possamos acabar a nossa carreira, levarmos até o dia que o Senhor tem estabelecido para que assim o façamos e que, sobretudo, possamos guardar a fé, É este conjunto de ações, de postura, de atitudes que Paulo teve diante de Deus, que deu a ele autoridade, liberdade, ousadia e confiança para dizer, desde agora, a partir de agora, desde agora, me espera a coroa, não é? A recompensa, o galardão. Desde agora me espera a coroa, a qual o Senhor, o justo juiz. Olha a consciência de Paulo,
Olha a vida de intimidade que Paulo tinha diante do Senhor para dizer: o justo juiz me dará naquele dia. Ou seja, que dia? No dia do arrebatamento, no dia do momento em que o Senhor vai verdadeiramente galardoar, premiar aqueles que foram diante dele em todo o tempo, perseverantes, fiéis, aliançados, comprometidos e, sobretudo, foram obedientes no seu chamado e no ministério que receberam do Senhor. E olha o que diz Paulo, não é? Porque no reino de Deus há um compartilhamento. No reino de Deus a bênção é acessível a todos, é disponível a todos igualmente. Desde agora me espera a coroa qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Então, quando Paulo está dirigindo a mim, a você, esta palavra, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Paulo está aqui nos encorajando. Eu posso vencer todos os desafios do tempo presente, mas, sobretudo, eu posso alcançar em Cristo Jesus a vida eterna. Porque a vida eterna, a salvação eterna é algo que extrapola as minhas possibilidades. É algo que vai além das minhas forças. É algo que está além da minha condição humana de alcançar. Não é? Alguém quer alcançar a salvação praticando boas obras. Não, eu vou fazer esta ação de doação, esta boa obra, porque eu vou então, numa linguagem assim bem chula e popular, eu vou ter méritos diante de Deus, vou ter moral diante de Deus para alcançar a minha salvação. Não, não é dessa maneira, não é? É vivendo uma vida por fé, de obediência, e depois de obedecer, de estar na fé, vamos sim gerar as boas obras, não é? Como o Tiago diz, a fé sem obras, ela é morta. Precisamos sim praticar boas obras, mas não são as obras que nos vão salvar. Quem nos salva é Cristo Jesus, conforme diz Paulo, que nos fortalece. É por Ele, através dEle e somente, unicamente, através de Cristo Jesus que nós podemos todas as coisas, inclusive desfrutar de uma salvação eterna, de uma vida eterna, não é? No tempo por vir. Vivemos a realidade presente de superação e vitória em todas as coisas e no porvir a vida eterna. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo traga a revelação, entendimento da palavra, que se porventura aquilo que fui limitado na minha comunicação. Vamos fazer uma oração, pois chegamos ao final do programa. Querido Deus e Pai que estás nos céus, no nome santo e bendito de Jesus, quero orar com os nossos muitos telespectadores, rogando a favor deles a Tua bênção, a bênção da revelação da palavra, a bênção da salvação, a bênção do fortalecimento diante das adversidades, e que a nossa cidade seja alcançada pelo favor do Senhor e que possamos perseverar aos Teus pés, vencendo e rompendo todas as dificuldades e desafios. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Se Ele nos permitir, estaremos aqui na semana que vem compartilhando com você mais um programa Manancial. Eu quero novamente declarar: Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.